Oi, gente! Esse vídeo é sobre os medos, né? Eu quero falar especialmente para você que está assistindo esse vídeo que tem algum medo, né? Algum medo excessivo, algum medo grave, algum medo intenso. O medo é uma das emoções básicas do ser humano. Todos nós temos medo e sentimos medo em algum momento, e isso é uma coisa importante, isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. O medo, como eu disse, é uma das emoções básicas que nos ajuda, o que auxilia, na verdade, o instinto de sobrevivência. Se a gente não tiver medo, a gente acaba correndo riscos desnecessários, a gente acaba, se colocando em situações de risco, né, desnecessariamente. Então é importante que a gente tenha medo para que a gente se proteja. Mas o medo que eu tô falando hoje, eu tô falando do medo que algumas pessoas têm, que é o chamado medo patológico. O medo patológico é um medo irracional, um medo que não faz sentido, medo de coisas que não tem sentido que se tenha tanto medo, né? Medo a ponto de evitar completamente aquela situação, medo a ponto de ficar limitado por aquela situação, né? O medo que paralisa, o medo que impede você de ir adiante. Esse medo que eu tô falando, esse medo patológico, são as chamadas fobias. Então a fobia é um medo irracional, né, mas um medo muito grande de determinadas situações. Tem pessoas que têm fobia de lugares fechados, por exemplo, não sobem em elevador de forma alguma. Tem pessoas que têm medo de lugares abertos, amplos, onde tem muitas pessoas, porque se sentem inseguros aí nesse lugar, né, e tem realmente passam mal, né, só de pensar em estar nesse lugar, e às vezes deixam de ir a determinados eventos, de fazer determinadas coisas por causa disso. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de altura, a ponto de não poder fazer uma viagem de avião, que às vezes é necessária, né, para a gente conseguir alcançar algumas coisas. É necessário fazer às vezes uma viagem de avião para facilitar a vida e a pessoa não vai. Medo de dirigir, né, de enfrentar o trânsito, já tem carteira de motorista há muito tempo, né, mas não consegue pegar o carro e sair, né? Tem pessoas que têm um medo que é muito comum e muito sério, que é o medo de pessoas, o medo de gente, o medo de se relacionar, de entrar em contato com as pessoas, que é chamada fobia social. Enfim, são muitos os medos patológicos, né? Então, eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre isso, né? Sobre esse medo, para que você que está assistindo, primeiro saiba que tem cura, tem tratamento, tem como você conseguir se recuperar e superar esse medo, né? Os medos, as fobias, que são esses medos patológicos, todos eles podem ser tratados e resolvidos e solucionados, né? Pelo menos amenizados. Então, o que eu quero sugerir aqui é que você procure ajuda, né? Se você não está conseguindo resolver o seu medo sozinho, você tenha certeza que um profissional da área de saúde mental, né, um psicólogo, pode lhe ajudar a superar e a resolver o seu medo. E uma outra dica que eu quero dar para você que tem medo, já para iniciar já esse processo de recuperação em relação ao medo, é que não tem um caminho para você enfrentar o medo que não seja enfrentando o medo, né? Então, assim, você só consegue superar um medo se você enfrentar. O enfrentamento tem que ser feito de uma forma gradual, sistemática, mas ele precisa ser feito. E se você conseguir ir enfrentando aos poucos o seu medo, você já vai estar dando um primeiro passo para conseguir se libertar dele e voltar a ter uma vida mais livre, né, sem limitações, sem impedimentos para o seu viver, né? Porque às vezes o medo é tão grande que a pessoa tem uma vida cheia de limitações, ela não pode uma série de coisas, ela não faz, ela se priva de uma série de coisas por conta do medo. Então a sugestão que eu quero deixar aqui, a dica é essa: medo tem cura, não se acomode, não se conforme com o medo que você está sentindo, né? Busque a ajuda de um profissional da área de psicologia. E também eu quero dizer que o primeiro passo para começar a enfrentar, né, a resolver, na verdade, o seu medo é enfrentar o medo. Enfrentar o objeto do medo, enfrentar a situação. Como eu falei, um enfrentamento gradual, mas que precisa ser feito. Se você fizer isso, você vai conseguir se libertar do seu medo. A gente tem um programa de tratamento online, de treinamento, na verdade, online, para ajudar você que está assistindo também a resolver esse medo, tá? Então, se você quiser, você se inscreve no nosso treinamento. É um treinamento de 12 semanas em que você vai conseguir superar o seu medo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.